Olá pessoal, então estamos de volta aqui, dessa vez para falar sobre princípios tributários. Então vamos ver, também um dos temas muito cobrados pela nossa banca, vamos ver como é que eles costumam fazer essa cobrança, tá? Trouxe para cá para vocês, novamente, todas as questões sobre princípios tributários desde 2010 até o nosso último exame. Então é um material bem extenso, bem vasto, que vai te ajudar muito na sua aprovação. Então vamos lá começando. 16ª questão. Projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Então vamos lá, grifando as informações importantes. Opa. Puxar para cá. Resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas, a alíquota mínima do IPVA, tributo de competência estadual. Perfeito. Um senador membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, que terá de elaborar um parecer sobre o tema, consulta você, você é advogadozão, sobre sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Diante do cenário, assinale a afirmativa correta. Bom, o Senado quer estabelecer, por meio de resolução, então olha só, alíquotas mínimas do IPVA para todo o Brasil. E aí, pessoal, a questão interessante é aqui, ó. Primeiro a gente vê, resolução é um ato normativo infralegal, ou seja, o Senado não está querendo legislar assim, no sentido de criar lei, reserva legal, não está criando uma lei sobre o tema. Ele está criando uma resolução, que é um ato infralegal, perfeito, para fixar não a alíquota a ser aplicada, mas a alíquota mínima. Como assim a alíquota mínima? Vai dizer, estados, vocês não podem instituir alíquotas abaixo desse determinado valor. Se quiser colocar nesse mínimo para cima, a priori poderia, o que não pode é ir abaixo, perfeito? Ele não está fixando exatamente a alíquota do estado, mas está dizendo, estados, vocês não podem cobrar menos do que isso, perfeito? Do IPVA. Então, bora lá. Será que o estado pode fazer isso? Será que o Senado pode fazer isso, pessoal? Vamos lá para as nossas alternativas. A. O Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional para, por resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida, ingerência indevida da União na autonomia dos estados. Pessoal, curiosidade, Senado, vocês sabem, é o representante dos estados. É o Senado quem representa os estados na nossa federação. Então, o Senado, sendo representante dos estados, a priori ele teria alguma legitimidade para fazer isso, perfeito? Por que esse item A está errado? Pessoal, a gente vai ver, conforme analisar os outros itens, a gente vai ver justamente que o Senado ele possui como sua função, exatamente por meio de resolução, fixar algumas alíquotas. No caso do IPVA, vai fixar a alíquota mínima. No caso do ITCMD, que também é um tributo estadual, ele vai fixar a alíquota máxima, vai dizer, estados, vocês não podem cobrar mais do que isso no imposto sobre transmissão, causa mortes e doação. No caso do ICMS, ele vai fixar a alíquota mínima e a alíquota máxima, e também vai fixar a alíquota aplicável nas operações interestaduais. Então, olha só, por os 3 impostos estaduais, o Senado tem competência para fixar alíquotas mínimas ou máximas, ou no caso do ICMS, tanto a mínima como a máxima e mais a interestadual. Tudo isso constitucionalmente previsto. Item B. É lícito ao Senado instituir referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para tal fixação por resolução do Senado. Perfeito, gabarito já de cara, letra B. C. Fixação de alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária. Pessoal, o que é que violaria o princípio da legalidade tributária? Você criar um tributo ou majorar, da mesma forma reduzir ou revogar, sem a necessidade de lei, certo? Então, se você fizesse isso por ato infralegal, aí beleza, estaria violando a legalidade. No caso do Senado, ele não poderia fazer nada disso em relação aos tributos estaduais, justamente porque aqui sim teríamos um conflito de competência. Mas no caso de simplesmente fixar o mínimo da alíquota ou o máximo da alíquota ou a interestadual, no caso do ICMS, isso é constitucionalmente previsto e, se está na Constituição, obviamente, não configura nenhuma violação à autonomia dos entes. Perfeito? D. Resolução do Senado poderia tratar do tema desde que ratificada por ao menos 2/3 dos membros do CONFAS. Pessoal, o CONFAS não serve para isso, tá, pessoal? O que é que o CONFAS serve? O CONFAS serve para discutir sobre temas relativos especificamente ao ICMS. Então, o CONFAS é um órgão de âmbito nacional, certo? Reúne representantes de todos os estados
do Distrito Federal e mais um representante da União, que vai servir como presidente, e eles vão deliberar sobre assuntos relativos ao ICMS. Por quê? Porque o ICMS ele tem o seguinte problema. Ele é um tributo de competência estadual, mas ele incide sobre operações interestaduais, operações de um estado para outro. E, obviamente, como você deve imaginar, isso gera muita briga, muita confusão. Essas confusões, elas idealmente deveriam ser resolvidas no âmbito do CONFAS, perfeito? O CONFAS serve para outra coisa, não serve para IPVA, serve para ICMS. Gabarito, portanto, letra B de bola. Questão número 17. O chefe do executivo do município X editou o decreto 123, olha só, que corrige o valor venal dos imóveis para efeito de cobrança do IPTU. Ou seja, atualizou a base de cálculo do IPTU com base em algum índice oficial, tá? De acordo com os índices inflacionários anuais de correção monetária, ou seja, foi de acordo com os índices. No caso narrado, a medida, pessoal, o que é que a questão quer saber? O prefeito, ele baixou um decreto, lembre-se, decreto é um ato normativo infralegal, certo? Baixou um ato normativo infralegal para fazer uma atualização monetária do valor da base de cálculo do IPTU. Corrigiu, olha só, corrigiu monetariamente o valor venal dos imóveis e essa correção se deu com base em algum índice oficial de correção, né, um índice inflacionário oficial. Beleza? Jurisprudência do STF que você viu no nosso material teórico. Pessoal, em regra, para aumentar tributos, certo? Para majorar tributos, a gente precisa de lei, tá? Só que jurisprudência e também está no CTN, está no CTN e foi ratificado pela jurisprudência, tá? Como se o CTN tivesse sido, nesse aspecto, recepcionado pela Constituição, ratificado pela jurisprudência que a mera atualização monetária da base de cálculo do tributo, de acordo com algum índice oficial de correção monetária, se seguir fielmente esse índice, ou seja, se não ultrapassar o valor do índice, isso pode ser feito por meio de decreto e mais, isso não é configurado majoração de tributo. É como se você simplesmente fizesse uma reposição do valor que tinha sido corroído pela inflação. Então, bora para as alternativas. A. Fere o princípio da legalidade, errado, né? A gente acabou de ver que isso pode sim ser feito por meio de decreto, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. E aqui a curiosidade. De fato, majorar a base de cálculo só pode fazer por meio de lei em sentido formal. Só que a atualização monetária da base de cálculo não é considerada pelo STF majoração da sua base de cálculo. B. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. Pessoal, majoração da base de cálculo não dispensa de lei. A grande questão é, atualização monetária não é considerada majoração, perfeito? Então também está errado o item B. C. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo pode ser realizada por meio de decreto. Perfeito, gabarito, letra C. O item D, qual é o erro dele? Fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei em sentido formal. Está falso, por quê? Porque a gente acabou de ver. Se você vai apenas atualizar monetariamente a base de cálculo, pode fazer isso sem necessidade de lei, ok? Então, por mero decreto, é possível fazer a atualização monetária da base de cálculo. O que é que não pode? O que não pode é aumentar a base de cálculo além desse índice oficial. Se o índice oficial do período, por exemplo, é 10%, e você quiser aumentar para 15%, pode aumentar para 15%? Pode, mas como você vai aumentar além do índice, precisará sim de lei. Se o índice disser 10% e você for aumentar 10%, não precisa de lei, pode ser feito por meio de decreto, gabarito, letra C. 18ª questão. O município X, então olha só, o município X, na tentativa de fazer com que os cofres municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou em maio de 2017 uma lei que alterava a data de recolhimento daquela isenção. A lei dispunha que os efeitos de suas determinações seriam imediatos. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão aqui, princípio da legalidade, ele quer saber o quê? Se modificação da data de pagamento precisa respeitar a anterioridade anual ou nonagesimal ou as duas, ok? Quando ele fala aqui, ó, a lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos. Pode, pessoal, esse efeito ser imediato? Imagina só, os contribuintes tinham um prazo de 30 dias para pagar o tributo. Veio uma lei e alterou a data para pagamento, alterou de 30 para 15 dias. Pode esse novo prazo ser aplicado imediatamente? Vamos ver. A. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 dias após sua publicação.
Pessoal, a gente tem regras específicas do direito tributário sobre esse tipo de situação, vigência e aplicação da lei, ok? Como a gente tem regras específicas para o direito tributário sobre vigência e aplicação da lei, a gente não vai aplicar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, perfeito? B. A lei é inconstitucional uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade. Pessoal, será que precisaria respeitar a anterioridade somente para modificar a data de pagamento? Não, não precisa, tá? Isso é jurisprudência, ok? Modificação da data de pagamento, atenção, não precisa esperar o ano seguinte, ou seja, não precisa esperar a anterioridade anual, não precisa esperar os 90 dias, ou seja, não respeita a noventena, chamada anterioridade nonagesimal. Mais um detalhe, mudança da data de pagamento não precisa nem respeitar o princípio da legalidade. Ele aqui fala que foi uma lei que alterou a data de pagamento, mas não precisava ser uma lei, ok? Se fosse por meio de decreto mudar a data de pagamento, poderia? Poderia sim, sem problema. C. A lei é constitucional, uma vez que nessa hipótese não se sujeita ao princípio da anterioridade. Correto? Item C. D. A lei é válida, mas só poderá entrar em vigor 90 dias após sua publicação. Errado por quê? Porque se for apenas mudança de data de pagamento, não respeita nem a anterioridade anual, nem a anterioridade nonagesimal e nem o princípio da legalidade. Perfeito? Gabarito, portanto, 18, letra C. 19. A União, então eu gosto sempre de grifar aqui qual é o ente, é importante em questões que versam sobre competência tributária. A União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição social. Olha só, nova contribuição. O que é que eu tinha que falar para vocês? Quando falar novo imposto, nova contribuição, o que é que ele está dizendo? Imposto ou contribuição residual. Ponto. Para financiamento da Seguridade Social. Para tanto, utilizou o quê? A não cumulatividade, fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição. A referida lei foi publicada em 1º de outubro de 2018, com entrada em vigor em 1º de fevereiro de 2019, determinando como data de vencimento da contribuição o dia 1º de março. Vamos já abordar essas datazinhas, tá? A pessoa jurídica XYZ não fez o pagamento dessa nova contribuição, razão pela qual, em 10 de março de 2019, ela foi aconselhada por seu advogado a propor uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica em face da União. E aí a questão dá uma pinceladazinha em processo tributário, o aluno não tão confiante assim, acaba se balançando, acaba se desesperando, mas ó, isso aqui eu vou até riscar porque isso não é relevante de forma alguma para a nossa questão, isso aqui é o que a banca faz para assustar vocês, tá? Mas vocês estão preparados, vocês não vão se assustar com isso. Assinale a opção que indica o fundamento que poderá ser alegado para contestar a nova contribuição, ok? Tinha acabado esquecendo de grifar esse também. Então, pessoal, qual é a nossa situação aqui, beleza? União, por meio de lei ordinária, criou uma nova contribuição, ou seja, ela por meio de lei ordinária criou uma contribuição residual. Essa contribuição residual, novamente, foi criada por lei ordinária e ela obedeceu não cumulatividade, perfeito, tem fato gerador e base de cálculo diferente das outras contribuições. Então, por enquanto, esses dois está perfeito. Só que a gente viu, pessoal, que, em regra, os tributos podem ser instituídos por lei ordinária, beleza. Mas temos 4 tributos que exigirão lei complementar sempre. Quais são? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições residuais. Portanto, aqui é uma contribuição residual e ela precisaria ter sido criada por meio de lei complementar. Bora para as alternativas. A. Ela somente poderia ter sido instituída por meio de lei complementar. Acabou-se. Gabarito, letra A. B. Ela violou o princípio da anterioridade anual. Vamos já ver. C. Ela violou o princípio da anterioridade nonagesimal. A gente já sabe que está errado, mas eu vou já explicar por quê. D. Ela somente poderia ter sido instituída por meio de emenda constitucional. Pessoal, nós não temos nenhum tributo que exija emenda constitucional para ser instituído, tá? Ou lei ordinária ou lei complementar. Pessoal, em relação ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, olha só. Foi criada em 2018, entrou em vigor em 2019. No ano seguinte, foi publicado em 2018, entrou em vigor em 2019. Respeitou o princípio da anterioridade anual. Perfeito. E olha só, será que ela respeitou a noventena? Foi publicada quando? Em outubro. A gente tem, para calcular, né? Olha só, faça aquela dicasinha. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho.
agosto, setembro, outubro com 31 dias, novembro com 30, dezembro 31, janeiro com 30, ela entrou em vigor em 1º de fevereiro. Então, olha só, janeiro 30, dezembro 31, novembro 30. 30 dias de novembro com 30 dias de janeiro, 60. Com mais 31 dias de dezembro, só entre novembro e janeiro já tem 91 dias. Ou seja, é claro que ela respeitou a anterioridade do nonagesimal. Por quê? Porque se passaram mais de 90 dias. Ela foi publicada em 1º de outubro. Então ainda teria mais de 91 dias, porque eu não estou nem contando com outubro. Eu contei só novembro, dezembro e janeiro. Então na prova você faz esse cálculozinho simples, por cima mesmo, e aí você já sabe se respeitou ou não o princípio da noventena. Gabarito, portanto, confirmando, letra A. Por quê? Porque contribuição social residual, somente lei complementar. Perfeito? 20ª questão. Em dezembro de 2016, foi publicada lei complementar. Toda vida que eu falar lei complementar, dê uma grifadazinha para você lembrar, certo? Lembrar de voltar para conferir. Em dezembro de 2016, foi publicada a lei complementar 123, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e criou novo regime de tributação simplificada, abrangendo, além dos impostos e contribuições federais, o ICMS, bem como o ISS, sobre a hipótese assinada e afirmativa correta. Pessoal, qual é essa lei complementar aqui? Olha só, regime de tributação simplificada é o famoso Simples Nacional. E o que é o Simples Nacional? Primeiro, ele é uma forma de beneficiar micro e pequenas empresas. Você vai ter um regime de arrecadação unificada, você paga um valor só ao ente administrador do Simples, e esse próprio ente administrador do Simples é que vai fazer os encaminhamentos à Receita Federal, à Receita Estadual e à Receita Municipal. Você faz um pagamento e desse pagamento é que vai ser distribuído para os demais entes. Então, para o contribuinte é muito mais simples de pagar o tributo. Daí o nome, Simples Nacional. Perfeito? O que vocês precisam saber, detalhe, a Constituição Federal faz remissão de fato, que isso tem que ser tratado por meio de lei complementar. E o Simples, pessoal, é um sistema optativo, tá? Se você quiser entrar no Simples, você entra. Se você não quiser, você não entra. Essas são as informações importantes que a gente tem que ter em mente. Bora lá para as alternativas. A. A referida lei é inconstitucional, pois é vedado à União instituir benefício fiscal de tributo de competência dos estados, DF e municípios. Pessoal, primeiro, Simples não é benefício fiscal. Simples não diminui a sua carga tributária por si só. O simplesmente complicado, né? O Simples apenas facilita a sua arrecadação. É apenas uma forma diferenciada de arrecadação de tributos, tá? Então, o item A está errado. B. O regime de tributação simplificada é obrigatório a todos os contribuintes que cumpram os requisitos. Falso, não é obrigatório, ele vai ser optativo. Se você quiser participar do Simples, ótimo. Se não quiser, também não tem problema nenhum. C. A referida lei é inconstitucional no que se refere ao ICMS, pois institui benefício fiscal do imposto sem a competente autorização por meio de convênio do CONFAS. Pessoal, olha só, de fato, benefício fiscal do ICMS realmente precisa de convênio do CONFAS. Só que a gente acabou de ver que o Simples não é benefício fiscal. É simplesmente uma forma diferenciada de arrecadação. Não é reduzido o valor do tributo. Somente a forma de pagar é que vai mudar. Item D. Segundo a Constituição, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias. O que é a obrigação principal? Pagar qualquer coisa. Pagar tributo, pagar multa, pagar correção monetária, juros, qualquer coisa que for pagar, obrigação principal. E acessória? Fazer ou não fazer. Emitir nota fiscal, fazer declaração de imposto de renda, esse tipo de coisa. Segundo a Constituição Federal, a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias do regime único de arrecadação poderá ser compartilhada pelos entes. Perfeito. Pessoal, justamente, de fato, todos os entes da federação, eles vão, de forma conjunta e compartilhada, fazer a fiscalização do Simples para amenizar sonegação fiscal. Então, gabarito, letra D de dado. Questão de número 21. Visando a proteger a indústria de tecnologia da informação, o governo federal baixou medida mediante decreto em que majora de 15% para 20% a alíquota do imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, para monitores de vídeos procedentes do exterior, limites esses que foram previstos em lei. A respeito da modificação da alíquota do imposto de importação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, olha só. Em regra, princípio da legalidade, criação ou majoração de tributo tem que necessariamente ser feito por meio de
lei, só que a gente viu também que a gente tem uma série de exceções ao princípio da legalidade. Dentre essas exceções, as principais disparado, tanto para a prática como para fins de prova, são os impostos extrafiscais, são os impostos que interferem na economia. Quais são eles? Importação, exportação sobre produtos industrializados, o IPI e o IOF. Esses quatro, eles podem ter suas alíquotas aumentadas ou reduzidas sem necessidade de lei, bastando para isso por meio de decreto. Perfeito? Item A. Deve observar a reserva de lei complementar. Falso, pessoal. Tá? Quem é que precisa de lei complementar? Novamente, imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, imposto residual e a contribuição social residual. Não é nenhum desses? Não precisa de lei complementar. Deve ser promovida por meio de lei ordinária. De fato, em regra, modificação de alíquota por meio de lei ordinária, só que alguns tributos têm exceção. Ele fala que o imposto de importação é justamente uma dessas exceções. Quais são as principais? Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF. Deve observar o princípio da irretroatividade. Correto. Por quê? Porque nenhum tributo pode, nenhum aumento de alíquota, na verdade, nenhuma modificação de alíquota, seja para aumentar ou para reduzir, pode retroagir. Ela vai valer daqui para frente, tá? Então, olha só. Você pratica um fato gerador hoje, amanhã, antes que você tenha pago o tributo, aumentou a alíquota, triplicou a alíquota. Você vai ter que pagar a alíquota nova? Isso é muito injusto, não é? Então, não pode retroagir nesse caso. Princípio da irretroatividade. D. Deve observar o princípio da anterioridade. Você também está ciente que imposto de importação, imposto de exportação, IPI e o IOF, esses quatro são exceções ao princípio da anterioridade anual. Então, eles não precisam esperar o ano seguinte. E desses quatro, 3 são exceções também ao princípio da anterioridade nonagesimal. O único que não é, vai ser o IPI. Então, olha só, importação, exportação, IPI e IOF, imediatamente, pode cobrar imediatamente. Não precisa esperar o ano seguinte, nem 90 dias. O IPI precisa esperar só 90 dias, tá? Imposto de importação, exportação e o IOF, nem espera o ano seguinte, nem espera os 90 dias. Gabarito, portanto, da 21, letra C. 22. A respeito dos princípios tributários expressos e implícitos, à luz da Constituição da República de 88, assinale a opção incorreta. Então, muita atenção que ele quer o item errado, tá? Item A. É vedado à União instituir isenção de tributos de competência dos estados, DF e municípios. Isso está correto. Se está correto, a gente não marca porque ele quer o que está errado. Esse aqui é o princípio da vedação às isenções heterônomas. Professor, que nome horrível. Que é isso? Isenção autônoma. O próprio ente que institui o tributo concede a isenção. Essa é a nossa regra. O que seria uma isenção heterônoma? Seria um outro ente instituindo o tributo. Um ente instituindo isenção de um tributo de outro ente. Imagina só, o governador do estado do Ceará está brigado com o presidente da República. O presidente quer lascar o estado do Ceará e concede isenção do ICMS. Será que poderia fazer isso? Lógico que não poderia, porque fere a autonomia do estado, tá? Então, em regra, quem vai instituir o tributo é quem pode fazer isenção desse tributo, tá? B. O princípio da irretroatividade veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Pessoal, o que é que significa o princípio da irretroatividade? O aumento de tributos vai valer daqui para frente, não pode atingir fatos pretéritos. B está correto, se está correto a gente não vai marcar. C. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência e destino. Estados, DF e municípios realmente não podem estabelecer essa diferença tributária. É o chamado princípio da vedação, da diferenciação do tráfego, tá? Uniformidade no tráfego, ok? D. Pelo princípio da anterioridade, para que os tributos possam ser cobrados a cada exercício, é necessária prévia autorização na lei orçamentária. Muita atenção aqui, pessoal. Na Constituição de 67, a gente tinha esse princípio. Esse era o chamado princípio da anualidade, não é o princípio da anterioridade, tá? Então, de fato, no passado, o tributo só podia ser cobrado em determinado ano se ele tivesse previsto na lei orçamentária. Lei orçamentária é essa que é anual, daí o princípio da anualidade. Beleza, pessoal? Não confunda o princípio da anualidade, que quer dizer o quê? Ele tinha que ter na lei orçamentária anual. Não confunda esse com o princípio da anterioridade anual, que quer dizer o quê? Para ele ser cobrado no ano, a lei deve ter sido publicada no ano anterior. Então, se a lei
é publicada agora em 2020, esse tributo em regra só vai poder ser cobrado em 2021. Esse é o princípio da anterioridade anual, tem que esperar o ano seguinte. Diferente, né? Então, olha só, pelo princípio da anterioridade, para ser cobrado em um ano, a lei tem que ter sido aprovada no ano anterior. Princípio da anualidade não existe mais, não foi previsto na Constituição de 88, ele estava na Constituição de 67, que dizia o quê? Para ser cobrado no exercício financeiro, tem que estar previsto na lei orçamentária anual, perfeito? Item D é o nosso item errado, portanto a gente marca porque ele quer o item que está incorreto. Questão de número 23, pessoal. Assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo. Então, olha só, ele quer os impostos, questão bem tranquila, tá? Mas decoreba. Ele quer os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por meio de ato do Poder Executivo. Que ato do Poder Executivo é esse, pessoal? Decreto. Quais são as alíquotas que podem ser majoradas por meio de decreto? Você já está careca de saber que é o nosso imposto de importação, exportação, IPI e o IO e o IOF. Bora ver onde é que tem isso. Item A, imposto de renda falso, imposto de renda precisa de lei. O ITR também. B, imposto de importação, ok. Imposto sobre exportação, ok. Imposto sobre grandes fortunas, é errado porque ele precisa, na verdade não é nem de lei, é lei complementar. Tá? Então é um requisito um pouquinho adicional, um pouco mais restrito o IGF. Imposto de renda, é errado, porque a gente viu que o imposto de renda precisa de lei. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, operações financeiras, o IOF. Imposto de importação, perfeito, gabarito, letra D. Quais são os quatro, pessoal? Não esqueçam, tá? 4 tributos que podem ter suas alíquotas majoradas por meio de decreto. Imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. E aí eu queria fazer uma ressalva para vocês, tá? A gente tem mais um tributo que pode ter suas alíquotas modificadas por meio de decreto. Mas olha como a questão é capciosa. Ele podia rebolar aqui na pegadinha a CID, tá? A CID combustível. A CID combustível pode ter suas alíquotas modificadas por meio de decreto, mas não para aumentar. O que é que pode fazer? Reduzir e restabelecer ao patamar anterior. Aumentar, não. Beleza? Podia rebolar como pegadinha e aí ia derrubar muita gente, certo? Muita atenção nesse detalhe, tá? 23, gabarito, letra D de dado. Questão de número 24. Visando fomentar a indústria brasileira, uma nova lei, publicada em 18/2 de 2010, majorou a alíquota do IPI, bem como majorou a alíquota do imposto de exportação. A partir de que data a nova alíquota pode ser exigida? O que é que ele quer saber, pessoal? Ele quer que você calcule o princípio da anterioridade anual ou da anterioridade do nonagesimal, ou os dois, beleza? Bora lá. Imposto de exportação. A gente acabou de ver que o imposto da exportação, ele pode ter suas alíquotas modificadas por meio de decreto, então não precisa de lei, ele é exceção à legalidade. E ele também é exceção tanto à anterioridade anual como à anterioridade nonagesimal. Ou seja, imposto de importação pode ser cobrado a partir de quando? A partir do dia seguinte, imediatamente. Já para o IPI. O IPI, ele é exceção ao princípio da anterioridade anual, ou seja, ele não precisa esperar o ano seguinte. Mas ele não é exceção ao princípio da noventena, da anterioridade nonagesimal, ou seja, ele precisa esperar 90 dias. IPI, pode ser instituído, pode ser aumentado por meio de decreto? Pode. Pode cobrar quando? Daqui a 90 dias. IPI, espera 90 dias, imposto de exportação, cobrança imediata. Bora ver onde é que está aí. Isso. A, imediatamente para ambos, errado, porque o IPI precisa esperar 90 dias. B, no exercício financeiro seguinte para ambos, errado, porque nenhum dos dois precisa esperar o ano seguinte. C, 90 dias após a publicação da lei para o IPI, ok, e imediatamente para o imposto de exportação, ok, gabarito letra C. D, 90 dias após o exercício financeiro seguinte, primeiro, nenhum tributo tem essa regra aqui, tá? 90 dias após o exercício financeiro seguinte. Aqui ele está juntando as duas regras. Uma regra é o ano seguinte, a outra regra, 90 dias. Para os tributos que precisam obedecer os dois, como é que você calcula? Você joga o prazo que for maior, tá? Então, a gente está agora em 16 de julho, o dia que eu estou gravando essa aula. Qual é o prazo mais longo? O ano seguinte ou daqui a 90 dias? A gente tem julho. Daqui a 90 dias é mais ou menos, não calcule dessa forma, dá na prova, mas é mais ou menos 3 meses. Falta mais de 3 meses para acabar o ano? Falta. Então, qual é o prazo maior? É o ano seguinte.
Mas se a gente tivesse aqui no dia 30 de dezembro, qual prazo é mais longo? 90 dias ou o ano seguinte? Pô, 30 de dezembro, daqui a 2 dias é o ano seguinte. Então, nesse caso, o prazo mais longo é 90 dias. Se o tributo precisar obedecer os dois, você vai usar o prazo que for mais longo. 24, gabarito, letra C de casa. Questão de número 25. Assinale a opção correta no que se refere à legalidade tributária. Então, olha só, princípio da legalidade. A. O governador pode conceder por meio de decreto isenção válida de IPVA. Não se preocupem agora com isenção, porque a gente vai ver mais para frente questões sobre isenção. Apesar disso, você já viu no nosso material teórico. Isenções, criação e revogação sempre por meio de ato normativo com força de lei. Portanto, não pode ser por meio de decreto. B. É possível alterar nos limites estabelecidos em lei as alíquotas do IOF por meio de decreto. Pessoal, o IOF é um tributo extrafiscal? É. Quais são os 4 tributos extrafiscais? Importação, exportação, IPI e o IOF. Pode mexer nas alíquotas do IOF por meio de decreto? Pode. Gabarito letra B. C. É vedada a majoração de alíquotas de imposto de renda por medida provisória. Falso, tá, pessoal? Medida provisória, nunca se esqueçam, é ato normativo com força de lei. Apesar de ser editado pelo Executivo, ele tem força de lei, ele é válido como se fosse uma lei ordinária, tá? O que a medida provisória não pode é trazer matéria de lei complementar. Mas como o imposto de renda não precisa de lei complementar, então pode sim instituir medida provisória, pode sim aumentar ou instituir imposto de renda por medida provisória, tá? D. O IPI deve ser instituído obrigatoriamente por meio de lei complementar. Falso, nós só temos 4 tributos que exigem lei complementar. Quais são? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais, contribuições sociais residuais. Gabarito, letra B. Questão de número 26. Tranquilo, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que o nível de profundidade não é nada de outro mundo. Bora lá. Consoante o princípio tributário da reserva legal o que quer dizer? Vai precisar de lei para alguma coisa, né? É vedado à União, Estado, DF e municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Todavia, admite-se constitucionalmente que, o que é que ele está querendo? Provavelmente ele vai pedir uma exceção ao princípio da legalidade. Bora ver lá. A. Admite-se constitucionalmente que a União e os Estados criem ou aumentem tributo por meio de decreto. Falso. Pessoal, alguns tributos, a gente viu, podem aumentar por meio de decreto, os tributos extrafiscais, tá? Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Mas nenhum tributo, nada, não existe, zero, não tem nenhuma exceção ao princípio da legalidade em relação à criação de tributo. Todo tributo, para ser criado, precisa de lei ordinária, lei complementar, lei delegada ou medida provisória, tá? B. A União aumente determinados tributos por meio de decreto. Admite-se constitucionalmente que a União aumente determinados tributos por meio de decreto. Quais são esses? Importação, exportação, IPI ou IOF. C. A União cria ou aumente tributo por meio de decreto. Não pode criar. Opa, aqui os estados também, né? Os estados não podem aumentar, certo? D. Os estados aumentem tributo por meio de decreto. Não tem nenhuma previsão de estado podendo aumentar tributo por meio de decreto. Gabarito, portanto, letra B de bola. Questão 27. Por meio da lei ordinária de número 123, bora lá, a União instituiu contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando, para tanto, fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015. Está aqui a data, 1º de setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016, determinando o dia 1º de fevereiro como data de pagamento. Por considerar indevida a contribuição criada pela União, pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercados, não realizou seu pagamento, razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado o auto de infração para sua cobrança. Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o argumento que poderá ser alegado pelo contribuinte para impugnar a referida cobrança. Pessoal, olha só. Lei ordinária criou nova contribuição não cumulativa destinada para garantir a expansão da Seguridade Social. Utilizou o quê? Fato gerador e base de cálculo distintos. Pessoal, aqui ele está dando dicas para a gente, né?
qual é a contribuição criada pela União, que tem que ser não cumulativa, fato gerador e base de cálculo distintos, mas precisa ser criada por meio de lei complementar? Contribuição residual. Perfeito? Item A. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos esperar aqui. Vamos calcular depois. A nova contribuição viola o princípio da anterioridade anual. Vamos calcular depois. C. A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Gabarito letra C, por quê? Porque ela é uma contribuição, olha só, aqui estão as dicas. Contribuição residual. E contribuição residual precisa ser criada por meio de lei complementar. Olha só, ela foi publicada em 2015 para entrar em vigor em 2016. Pode? Pode. Já respeitou o princípio da anterioridade anual. De 1º de setembro a 2 de janeiro, tem mais de 90 dias? Aí você vai calcular. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 30 dias, outubro, 31 dias, novembro, 30 dias, dezembro, 31, janeiro, 30. Janeiro vai pegar no comecinho, a gente não se importa muito, mas olha só. Setembro todinho, outubro todinho, novembro todinho e dezembro todinho. Isso dá bem mais de 90 dias, não dá? Dá bem mais de 90 dias, então certamente foi respeitado também o princípio da anterioridade nonagesimal, daí a gente confirma o gabarito como letra C. D. A Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. Falso, tá? Ele não tem nenhuma vedação nesse sentido. Inclusive, ele diz, se vai criar contribuição residual, tem que ser não cumulativa. Perfeito? Questão 28. O estadual foi instituído por meio de lei complementar, taxa pela prestação de serviço público específico e divisível. Beleza. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo vêm a ser modificadas por meio de lei ordinária, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária em questão é... Pessoal, essa questão é excelente, excepcional. Muito interessante, por quê? Porque tem muita gente, pessoal, que acha que a lei complementar ela tem hierarquia superior à lei ordinária, o que está errado, certo? A lei complementar e a lei ordinária têm exatamente a mesma hierarquia. Qual é a mudança entre elas? Primeiro, em relação ao quórum de aprovação, tá? Mas isso não é relevante aqui para a gente. A principal mudança é a matéria. Quando a Constituição fala só lei, pode ser lei ordinária e pode ser lei complementar. Mas quando a Constituição fala lei complementar, só pode ser tratado por meio de lei complementar. Beleza? Se a Constituição fala só lei, lei vai criar ato normativo com força de lei é necessário para a criação desse tributo. Pode ser uma lei ordinária? Pode. A priori pode. Pode ser uma lei complementar? Também pode. Beleza? Agora, se a Constituição fala lei complementar vai instituir empréstimo compulsório, pode ser uma lei complementar? Pode e deve. Pode ser lei ordinária? Não pode. Ok? A grande questão aqui é, pessoal, uma lei complementar criou uma taxa. Taxa precisa de lei complementar? Não, não precisa. Quais são os tributos que precisam de lei complementar? Novamente, aqueles 4. Empréstimo compulsório, IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto Residual e Contribuição Social Residual. Taxa tá aí? Não tá. Então precisa de lei complementar? Não, não precisa. Mas veio uma lei complementar. Tem problema? Não tem problema nenhum. Perfeitamente tranquilo. Aí, olha o ponto. Existe uma lei complementar trazendo essa taxa. Depois vem uma lei ordinária e revoga um ponto dessa lei complementar. Ou seja, revoga a alíquota e base de cálculo prevista na lei complementar e traz uma nova. A lei ordinária pode revogar a lei complementar nesse caso? A resposta, pessoal, é o seguinte. Precisava de lei complementar? Não, não precisava. Ou seja, essa matéria pode ser tratada por lei ordinária? Pode. Se pode ser tratada por meio de lei ordinária, então é um caso interessantíssimo de lei ordinária revogando lei complementar perfeitamente, tá? Para quem acha que lei complementar tem hierarquia superior, isso aqui nunca poderia ocorrer, né? Porque uma lei com hierarquia inferior jamais poderia revogar uma lei com hierarquia superior. Como elas têm a mesma hierarquia, pessoal, o que vai mudar é a matéria, e nesse caso aqui a matéria não é restrita à lei complementar, pode sim uma lei ordinária revogar essa lei complementar, beleza? Bora lá pros itens. A lei ordinária em questão A é integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar a lei complementar. Falso. Se a matéria fosse restrita à lei complementar, aí sim a lei ordinária seria inconstitucional. Como a matéria não é restrita à lei complementar, quem manda é a Constituição, e a Constituição diz que basta lei ordinária, pode ser tratado por meio de lei ordinária tranquilamente. B. Ela é parcialmente válida apenas no que concerne a alteração da base de cálculo.
pois a modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar. Errado, não existe nenhuma situação em que haja essa distinção, tá? C, parcialmente válida, apenas no que se concerne à alteração de alíquota, vai falar a mesma coisa, também está errado. D, integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Se a Constituição não exige lei complementar, pode ser tratado por lei complementar, pode ser tratado por lei ordinária, e olha que curioso, medida provisória. Se viesse ao invés de uma lei ordinária uma medida provisória, poderia uma medida provisória revogar uma lei complementar? Sim. Por quê? Porque a matéria não é restrita à lei complementar. Perfeito? Gabarito, então, letra D. Questão de número 29, caminhando para o nosso fim. A Presidência da República, por meio do Decreto 123, de 1º de janeiro de 2015, aprovou novas alíquotas para o imposto para o IPI, dentro das balizas fiadas na lei tributária, a saber, essas são as novas alíquotas. Para o cigarro, botou uma alíquota de 100%. Para o vestuário, 10%. Macarrão, alíquota 0%. Sobre a hipótese, é possível afirmar o quê? Pessoal, é o seguinte, por que é que no IPI a gente está encontrando essas alíquotas diferenciadas? Isso aqui não é progressividade, tá? Certo? Por quê? O que é progressividade? Progressividade é quando a alíquota aumenta conforme a base de cálculo aumenta. O que seria, por exemplo, uma progressividade? Você vende um cigarro, a alíquota de 100%. Vendeu 10 toneladas de cigarro, a alíquota seria aumentada, se fosse progressivo. Se você vender um cigarro, a alíquota de 100%. Se você vender 10 cigarros, a alíquota vai ser quanto? 100% na prática. 1 milhão de cigarros, se você vender, qual vai ser a alíquota? 100%. Isso é progressividade? Não, isso é proporcionalidade. Perfeito? Então, olha só. A gente já sabe que essas alíquotas estão diferenciadas não por progressividade. Por quê? Por que o cigarro tem uma alíquota mais alta? Vestuário, que é um item mais essencial, tem uma alíquota menor. E macarrão, que é comida absolutamente essencial, tem alíquota 0. Cigarro é essencial ou é supérfluo? Supérfluo. Qual é o interesse aqui, pessoal? O interesse aqui é extrafiscal. O interesse aqui é seletividade, tá, pessoal? O que é seletividade? É você tributar, botar uma alíquota mais alta em itens que são mais supérfluos e compensar com a alíquota mais baixa sobre itens que são essenciais. Comida, vestuário, coisas essenciais, pagam uma alíquota menor. Agora, cigarro, bebida alcoólica, perfume importado, drone, jet ski, essas coisas, todas elas têm a alíquota mais elevada. Por quê? Porque são mais supérfluos, ok? É uma forma de justiça fiscal. Sobre a hipótese, é possível afirmar que o referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da legalidade. Falso. Por quê? Porque o IPI pode ter suas alíquotas modificadas por meio de decreto. Beleza? B. O referido decreto é inconstitucional, uma vez que viola o princípio do não confisco. Pessoal, ele está se referindo a essa alíquota aqui de 100%, tá? Só que essa alíquota de 100% ela não tem problema nenhum. Por quê? Porque o interesse aqui é extrafiscal. O interesse aqui não é arrecadar com a venda do cigarro. O interesse aqui é o quê? É tornar o cigarro mais caro para desincentivar, desestimular o seu consumo, tá? Então, nesses aspectos, a gente flexibiliza um pouco o princípio do não confisco. Por quê? Porque, em virtude da extrafiscalidade, é possível tolerar alíquotas bem mais altas. C. As alíquotas são diferenciadas em razão da progressividade. A gente acabou de ver que não é progressividade, porque se fosse progressividade, à medida em que a base de cálculo aumentasse, a alíquota aumentaria também, o que a gente não verifica. D. As alíquotas são diferenciadas em razão do princípio da seletividade. Outro nome para princípio da seletividade, princípio da essencialidade. Quanto mais essencial for o produto, menor vai ser a alíquota. Quanto menos essencial for, maior vai ser a alíquota. Macarrão é muito essencial, alíquota 0. Cigarro não é tão essencial, pelo menos para quem não é viciado, a alíquota é bem mais alta, ok? 29ª, gabarito, letra D. 30ª questão. A União criou um novo imposto não previsto na Constituição Federal, mediante lei complementar. Imposto não previsto. Qual é o imposto não previsto na Constituição Federal, que é criado por meio de lei complementar? Imposto residual. Ponto. Sobre a propriedade de veículos de 2 rodas, não motorizados, que adota fato gerador e base de cálculo diferente dos demais discriminados na Constituição. Nessa situação, a União terá feito uso da competência. Pessoal, questão tranquilíssima, só quer saber qual é a competência que a União está exercendo. O que é competência comum? É a competência de todos os entes. Competência da União, do Estado, DF e município. Aquela competência que é comum para todo mundo.
quais são os tributos que são instituídos no exercício da competência comum? Impostos, taxas, contribuições de melhoria. São os tributos que podem ser criados por todo mundo, pessoal. Qual é a competência cumulativa? A gente tem algumas situações de competência cumulativa, tá? A mais clássica, o DF cumula competências estaduais e municipais. É um exemplo. Outros exemplos, tá, pessoal? Bem interessantes também. Em territórios federais, a União vai acumular competências para instituir os tributos federais e os tributos estaduais, porque o território não é um estado, ele não tem autonomia, ele não é equiparado a nível estadual. Então, como ele não tem esse governo estadual, quem fica responsável por esses tributos seria a União. E mais uma curiosidade. Então, olha só, excepcionalmente no território federal, a União pode instituir ICMS, tá? Então, muita atenção com essas coisas. Isso, inclusive, já caiu em outra questão, a gente vai ver mais para frente, em outro encontro, tá? Olha outra coisa interessante. Se o território não for subdividido em municípios, ou seja, se ele não tem nem estado nem município, a União vai acumular competência para instituir os tributos federais, também os tributos estaduais e também os municipais, tá? Então, excepcionalmente, nos territórios federais não subdivididos em municípios, a União pode instituir o imposto de renda, pode instituir o ICMS e o IPTU, ok? Muita atenção. Essa é a competência cumulativa. Competência extraordinária é a competência para instituir o imposto extraordinário de guerra. Competência residual, portanto, é para instituir o imposto residual. Gabarito, letra B de bola. Ok, pessoal? 31ª questão, eu acredito que seja a nossa última questão desse bloco sobre princípios tributários. Então, bora lá. 31ª. Suponha que determinada medida provisória... Aliás, desculpa, eu acho que tem mais questões. Temos mais. Tem um bocadinho de mais questão. Então, bora lá. Suponha que determinada medida provisória editada pela Presidenta da República... editada pela Presidenta da República em 29/9/2012, estabeleça, entre outras providências, o aumento para diversas faixas de alíquotas previstas na legislação aplicável ao imposto de renda. Nesse caso, com base no Sistema Tributário Nacional, tal medida provisória, o que é que ele quer saber, pessoal? Uma medida provisória foi instituída em 29 de setembro e aumentou a alíquota prevista do imposto de renda. Pode ou não pode? Imposto de renda, pessoal, ele precisa de lei complementar? Não precisa. Então, pode medida provisória versar sobre isso? Pode sim, tá? A. Não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir da sua publicação. Pessoal, não viola de fato o princípio da legalidade, mas ele não produz efeitos a partir da sua publicação. A gente vai já ver como é que funciona, tá? B. Violaria o princípio da legalidade? Não, porque pode ser tratado por medida provisória, por ser incompatível com o processo legislativo previsto na Constituição, falso. C. Não violaria o princípio da legalidade e produzirá efeitos a partir de 90 dias contados a partir da sua publicação. Imposto de renda é exceção ao princípio da noventena. Imposto de renda, basta esperar o ano seguinte. E isso traz uma situação bem interessante, pessoal. Olha só. Se vier uma lei aumentando o imposto de renda no dia 31 de dezembro, no dia seguinte, essa nova lei já vai entrar em vigor. Perfeito? Porque é o exercício financeiro seguinte, tá? Não precisa esperar os 90 dias. Sobrou. D. Não viola o princípio da legalidade e só produz efeitos a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte à sua conversão em lei. Perfeito, gabarito, letra D. 32ª. A Lei X, publicada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS. Olha só, a Lei X, nessa data, majorou o ISS. Promulgada em 16, já a Lei Y, promulgada nessa outra data aqui, 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS em serviços de telecomunicação. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para compras no exterior. Então, são 3 atos normativos diferentes, um municipal, um estadual e um federal. Federal, aumentou o IOF para compras no exterior por meio de decreto. Pode aumentar o IOF por meio de decreto? Pode sim. Vai começar a cobrar de quanto? Imediatamente, tá? Então, aqui é imediato. Vou botar um I de imediato. Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, majoração do ISS. ISS não é exceção a nenhuma anterioridade, portanto, ele tem que respeitar a anterioridade, botar o Azinho aqui. Já a Lei Y,
promulgado em 16 de novembro, reduziu o ICMS. Se ele reduziu, redução não precisa respeitar os princípios da anterioridade, ok? Então, bora ver lá, se com isso a gente já responde a questão. Item A. O ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X, ao passo que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que os implementaram. O ISS só pode ser cobrado quando decorridos 90 dias da publicação. Vai ter que esperar 90 dias e o ano seguinte, ao passo que os novos valores de ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais. Essa parte aqui está ok. Vou passar para frente e deixar para calcular esses 90 dias depois, tá? Se for preciso, a gente calcula. Se não for preciso, a gente conseguir resolver sem isso, a gente deixa para lá. Item B. Todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte, falso. Por quê? O ISS vai precisar esperar a anterioridade. Mas, ICMS é para reduzir. IOF é extra fiscal. Se é extra fiscal, não precisa esperar o ano seguinte. C. Na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada a garantia individual do contribuinte, cuja violação causa vício da inconstitucionalidade. Falso, pessoal. Beleza, o ICMS normalmente respeita a anterioridade, só que aqui eu não estou aumentando, eu estou reduzindo. Se eu estou reduzindo, é bom para o contribuinte, não precisa esperar. D. O IOF, imposto de cunho nitidamente extrafiscal, até aqui ok. Em relação ao princípio da anterioridade, está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal. Errou. IOF não respeita nem a anterioridade nonagesimal, nem a de exercício. Portanto, pessoal, o gabarito novamente, item A, ok? Tem que esperar os 90 dias, por quê, pessoal? Porque é o prazo mais longo daqui, tá? Outubro, final de outubro, né? Novembro, dezembro, olha só, 2 meses apenas, então não chega a 90 dias, tá? Desculpe, não chega a 90 dias o ano seguinte. O que é que isso quer dizer? Que dos dois prazos, o ano seguinte e os 90 dias é o prazo mais longo. Portanto, é esse prazo que a gente vai aplicar. Gabarito da 32, letra A. Questão 33. A competência tributária não se confunde com a capacidade tributária ativa. Perfeito. A banca dando uma aulazinha pra gente. Aquela qual? A competência se traduz na aptidão para instituir tributos, enquanto esta, a capacidade, é o exercício da competência, ou seja, a aptidão para cobrar o tributo. Neste sentido, é correto afirmar que a. Compete à União, Estado, DF e municípios instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, assim como as contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa parte está errada, por quê? Iluminação pública só quem pode cobrar? DF e municípios. Portanto, União não, Estados também não. B. Em virtude do princípio federativo, que, entre outras consequências, delimita entre os entes políticos o poder de tributar, e ao DF compete em virtude do princípio federativo, que, entre outras consequências, delimita entre os entes políticos o poder de tributar, ao Distrito Federal compete apenas instituir espécies tributárias próprias dos estados. Errado. O Distrito Federal cumula competência estadual e também municipal, tá? C. A União pode instituir, via lei ordinária, impostos além dos previstos na Constituição, mediante 2 requisitos: que eles sejam não cumulativos, e que não tenham fato gerador próprio dos outros impostos já previstos. Essas 2 partes estão corretas. O que está errado? Imposto residual por lei ordinária, você já está careca de saber, que exige lei complementar. Gabarito por eliminação, só pode ser o item D. Em território federal, os impostos estaduais são de competência da União. Olha que legal! Imposto estadual no território é de competência da União. Eu falei que a gente vê essa questão até em outro encontro, mas na verdade me enganei, ela está aqui. A União pode instituir impostos estaduais excepcionalmente nos territórios, pode. Caso o território não seja dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais também são de competência da União. Então olha só, quem não conhece, cadê? No território. Ficou uma bagunça, né? 33, item D. Quem não conhece esse detalhezinho poderia se confundir nessa questão, tá? Mas, excepcionalmente, pessoal, muita atenção, excepcionalmente, nos territórios federais não divididos em município, a União pode instituir, inclusive, os impostos municipais, IPTU, ISS e o ITBI, ok? 34. No exercício de 95,
Um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha multa moratória de 30% sobre o valor do débito. Então, olha só, em 95, ele não pagou um tributo, deixou de recolher. Na ocasião, a lei impunha multa moratória de 30%, a multa de 30% sobre o valor do débito. Em 97, houve alteração legislativa, que reduziu a multa para 20%. O contribuinte recebeu em 98 notificação para pagamento do débito acrescido de multa de 30%. Pessoal, questão sobre o princípio da retroatividade tributária, da irretroatividade tributária, na verdade, certo? O que diz o princípio da irretroatividade tributária? A lei tributária vai valer daqui para frente. Em regra, ela não vai retroagir. Só que nós temos 3 exceções, beleza? Primeira exceção é justamente essa. Se a lei nova, ela reduzir ou ela perdoar totalmente uma multa tributária, então, nesse caso, ela pode sim retroagir. Então, nesse caso, o que a gente tem? Olha só, a multa era de 30%. Depois veio uma lei, né? Em 95 a multa era de 30%, em 97 veio uma lei que reduziu de 30% para 20%. Em 98 ele foi cobrado. Aí você é cobrado de quanto? De 30 ou de 20? De 20 por quê? Porque nesse caso, a multa, como aqui não foi definitivamente julgado ainda e a multa é mais benéfica, ela pode sim retroagir, tá? Nem sempre a multa vai retroagir, tá? Só quando não tiver definitivamente julgado. Ou, traduzindo, não foi transitado em julgado ainda. A exigência está correta, não está correta, está errada, pois aplica-se retroativamente a lei que define a penalidade menos severa ao contribuinte. Ok? Correta, errado. Errada, pois a aplicação retroativa da lei é regra geral no direito tributário, falso, não é regra geral. O item B é o mais correto que a gente tem, mas ele está inclusive incompleto, tá? Porque nem sempre a penalidade menos severa vai retroagir, só quando não estiver definitivamente julgado. 34, gabarito, letra B. 35. Considere a seguinte situação hipotética. Lei Federal fixou alíquotas aplicáveis ao ITR e estabeleceu a alíquota relativa aos imóveis rurais situados no Rio de Janeiro seria de 5% e relativa aos demais estados do Sudeste de 7%. O que é que a União fez? Instituiu o ITR e disse: imóvel rural no Rio de Janeiro paga uma alíquota menor, 5%, o resto do Sudeste vai pagar uma alíquota maior de 7%. Tal enunciado viola qual princípio constitucional? Pessoal, do próprio nome do princípio você já sabe. Olha só, princípio da uniformidade geográfica da tributação. A tributação está sendo uniforme na geografia aqui? Não. No Rio está sendo pago 5%, no Sudeste 7%. Violou o princípio da uniformidade geográfica, gabarito letra A. Não viola o princípio da legalidade, porque ele fala que foi lei, acabou-se. Liberdade de tráfego. Pessoal, tráfego com ITR, qual é o imóvel rural que está saindo de um canto para ir para outro? É imóvel, vai ficar parado no canto. Não diferenciação tributária entre a procedência e destino. Que procedência e destino se a gente está falando de um imóvel, ok? Então, gabarito 35, letra A. Questão 36. Determinado Estado da Federação publicou em julho de 2015, olha só, julho de 2015, a Lei 123 de 2015, que majorou o valor da multa e das alíquotas de ICMS. Em fevereiro de 2016, em procedimento de fiscalização, aquele Estado constatou que determinado contribuinte, em operações realizadas em outubro de 2014, ou seja, antes da lei nova, não recolheu o ICMS. Por conta disso, foi efetuado o lançamento tributário contra o contribuinte, exigindo-lhe o ICMS não pago e a multa decorrente. Pessoal, foi antes da lei nova, e a lei nova aumentou multa e aumentou a alíquota. Se ele aumentou multa, essa multa não vai retroagir. Por quê? Porque ela é prejudicial. Essa retroatividade, como é prejudicial, ela não vai retroagir. Poderia retroagir se fosse mais benéfica. Não é o caso, então a multa vai ser aplicada à multa antiga. Em relação à alíquota, não interessa se aumentou ou se diminuiu, vai ser aplicável a alíquota da data do fato gerador, ainda que a lei tivesse sido revogada, tá? O lançamento em questão só estará correto se as multas e alíquotas forem previstas na lei de 2015, não, porque a lei de 2015 é depois do fato gerador. B, as alíquotas forem previstas na lei de 2015, nada tem que estar na lei de 2015. C, as multas e as alíquotas forem previstas na lei vigente no termo do fato gerador, correto. A alíquota sempre vai ser a data vigente do fato gerador e a multa vai ser a vigente do fato gerador ou a mais nova, dessas duas a que for mais benéfica, perfeito? Gabarito da 36, letra C. Questão de número
37, e aí é a penúltima. Agora, realmente é a penúltima, pessoal. 37. Uma lei ordinária federal, então a gente grifa, né? Lei ordinária federal, tratava de direitos do beneficiário de pensão previdenciária e, olha só, também previa norma que ampliava para 10 anos prazo decadencial para o lançamento dos créditos tributários referentes a uma contribuição previdenciária federal. Contribuição previdenciária, natureza tributária. Portanto, pessoal, onde é que está a decadência tributária? Está no nosso Código Tributário Nacional, perfeito? A respeito da ampliação de prazo, assinale a afirmativa correta. Pessoal, para saber a afirmativa correta, olha só. Lei ordinária aumentou para 10 anos o prazo de decadência da contribuição previdenciária. Você que já fez nosso curso teórico, você sabe o quê? Matérias como lançamento, obrigação tributária, fato gerador, prescrição e decadência, tudo isso é matéria restrita à lei complementar. Portanto, aqui não poderia ser uma lei ordinária. Vamos lá para as alternativas. A respeito da ampliação de prazo, ela é inválida, pois em razão do caráter nacional das contribuições, somente poderia ser veiculada por resolução do Senado, falso, tem que ser lei complementar. É inválida, pois somente poderia ser veiculada por lei complementar. Simples e correto, gabarito, letra B de bola. Por que o resto está errado? C. É válida, pois o CTN prevê a possibilidade de que o prazo geral de 5 anos nele previsto para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário seja ampliado por meio de lei ordinária. Não existe, pessoal, dê um Ctrl F no seu CTN e você não vai encontrar, obviamente, nenhuma situação esdrúxula como essa. D. É válida por exigir expressa previsão constitucional específica para contribuições de seguridade social, autorizando a alteração do prazo por meio de lei ordinária. Errado, ela exige lei complementar. 37, também gabarito, letra B de bola. E por fim, pessoal, questão 38. O artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, estabelece que lei complementar deve trazer a definição dos fatos geradores, base de cálculo e dos contribuintes dos impostos previstos na Constituição. Caso não exista lei complementar, prevendo tais definições relativamente aos impostos estaduais, os estados podem fazer o quê? Pessoal, essa questão é muito mais de direito constitucional do que de direito tributário, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma competência constitucional, vocês vão ver lá em direito constitucional, de competência concorrente. Como é a competência concorrente? A União, por meio de lei geral, vai estabelecer normas gerais e os estados podem estabelecer normas específicas. O que é que acontece se a União não tem normas gerais? Os estados vão ter competência legislativa plena para estabelecer tanto sua norma geral como sua norma específica. Perfeito. É isso que a gente vai encontrar na nossa resposta. Os estados não podem instituir e cobrar seus impostos? Falso. Se não tem lei complementar federal, os estados vão ter competência legislativa plena. Podem instituir e cobrar seus impostos desde que celebrem convênio? Falso. Não tem nenhuma restrição em relação a isso. C. Podem instituir e cobrar seus impostos, pois possuem competência legislativa plena, até que a lei complementar venha a ser editada. Perfeito. Essa questão aqui, gabarito letra C, ela é muito mais de direito constitucional do que de direito tributário. D. Podem instituir e cobrar seus impostos desde que seja publicada medida provisória? Falso. Não exige que seja feita medida provisória. Pode ser medida provisória, pode ser lei ordinária, lei complementar, enfim, ok? Então, pessoal, gabarito da 38, letra C. Com isso, nós encerramos as nossas questões sobre princípios tributários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais para frente a gente vai ter novos encontros passando sobre imunidades tributárias e jogando o resto do conteúdo. Lembrando, pessoal, esse curso é importantíssimo para a sua aprovação. Aqui a gente tem uma análise de como esses assuntos são cobrados na OAB desde 2010 até o último exame que a gente fez, ok? Então, um forte abraço para vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro.